Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Essas são as aulas 49 e 50. Funções, função quadrática. Os objetivos da nossa aula é explicar técnicas algébricas e recursos gráficos para obter a posição de um número real dada em relação às raízes de uma equação quadrática, sem ser a necessidade de resolver essa equação quadrática. Então vamos lá? Primeira coisa que nós vimos na aula anterior, que toda função quadrática, o A, representa o que? A concavidade dessa função. A concavidade ela pode estar para cima ou para baixo, vai depender se o A é positivo ou se o A é negativo. O que quer dizer isso? Se o A é maior que zero ou se o A é menor que zero, tá certo? E também vimos as posições, ou seja, se você tiver o delta igual a zero, você tem apenas uma raiz. Se você tiver o delta maior que zero, você tem duas raízes, ou seja, duas posições onde o eixo x é tocado pela função. E se você tiver o delta menor do que zero, então você não tem nenhuma raiz real. Aulas 49 e 50, conhecimentos algébricos, diz o seguinte: R é um número real, A, B e C são constantes, e A de x ao quadrado mais B de x mais C é exatamente a nossa função quadrática, tá certo? Chamamos de b ao quadrado menos 4ac o nosso discriminante. Existe o x1, o x2 ou x' e x2' que nós chamamos de raízes dessa função. E temos ainda o x-vértice. O que é o x-vértice? É x1 mais x2 sobre 2, ou ainda menos b sobre isto, menos b sobre 2a. Ok? Então tem algumas ideias aqui que a gente vai trabalhar a partir de agora. Observe então mais o seguinte, ó, que todo delta maior que zero, nós temos raiz, ou seja, temos R que é menor que o x vértice, tá certo? Então as raízes será menor do que o x vértice, a raiz 1. E a outra raiz será maior que o x vértice. Como assim, professor? O x vértice ele ficará aqui, ó, bem no meio, tá? Então você vai ter uma raiz menor e uma raiz maior, ok? Então vamos à nossa primeira questão. Sendo x1 e x2 com x1 menor do que x2, as raízes da equação de 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, podemos afirmar que, aí tem algumas suposições aqui, essa é a habilidade 20, né, que está composta no Enem. Primeira coisa que vamos fazer é o seguinte, então. Você, já substituindo um número real aqui, nós temos o seguinte. No lugar do x, vamos substituir o 2, para nós observarmos, então. Observando aqui, nós temos 2x ao quadrado menos 5x mais raiz de 2. Substituindo 2, então eu tenho 2 que multiplica 2 ao quadrado, que dá 8, né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. O 5 que multiplica 2 fica 10, então ficou 5 vezes 2, 10, mais a raiz de 2, tá certo? Então, fazendo a conta rapidamente aqui, sem terminar, tá? Sem terminar. Nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que esse 8 menos 10 é menos 2, e aqui é a raiz de 2. Raiz de 2 a gente já sabe que vai dar menos que 2, ou seja, vai dar 1,41. Então já sabemos que o f de 2 é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, onde ele está? Isso, ele está entre as raízes, tá certo? Então vamos voltar à observação aqui. Ó, se o valor que você vai colocar ele é maior que zero, ou ele é menor que zero. Se o r for menor que o x1, ou r é maior do que o x2, ok? Ou r é menor do que x1, ou r é maior que x2. Para o valor de r ser exatamente no meio, ele tem que ser maior do que x1 e menor do que x2. Então vamos lá. Aí, colocando aqui rapidinho algumas observações, o x vértice é quem? Menos b sobre 2a. Quem é o nosso b? Nosso b é o segundo elemento, que é o 5. Então vai ficar menos o menos 5 sobre 2 vezes 2. O 5, ó, menos o menos 5. O 5 menos com menos é mais, então vai ficar 5 positivo, 5 sobre 4. 5 dividido para 4 é 1,20, certo? Então, como o 2 ele é maior do que o x vértice, podemos afirmar que o 2 está onde? Isso, o 2 está nessa posição aqui. Ok? Beleza.
Então, achamos uma posição para o nosso número 2. Então, ele é maior do que o nosso x-vértice e ele está entre o x1 e o x2. Questão de número 2. Sendo x1 e x2 com x menor do que x2, x1 menor que x2, as raízes da equação de 2x ao quadrado menos 14x mais 23 igual a zero. Então, podemos afirmar que, vamos falar desse outro número aqui, que entre x1 e x2, vamos ver o que acontece com ele aqui. Então, vamos lá, substituindo o número 1, tá? Substituindo o número 1, nós vamos ter o seguinte: 1 que multiplica 1 ao quadrado, que multiplica 2 dá 2, e 14 vezes 1, que é 14, mais 23. Então, eu tenho o seguinte: se você fizer a conta aqui rapidamente, você vai chegar a 23 com 2, 25. 25 menos 14, 11. Ou seja, f de 1 é maior do que zero, certo? Ou seja, ele vai ser maior. Se ele é maior do que zero, então ele está fora do intervalo das raízes da equação. E aí nós vamos descobrir se ele é menor ou se ele é maior do que a equação. Fazendo como, professor? Fazendo o que nós fizemos aqui, ó, o x-vértice na questão de número 1. O x-vértice da questão de número 2, a gente vai fazer o seguinte, ó, menos b sobre 2a. Quem é o nosso b? 14. Então, menos o menos 14 vai ficar mais 14, tá certo? Mais 14 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, 14 dividido para 4 vai ficar 7 sobre 2, ou 3,5, tá certo? Como 3,5, ó, como 1 é menor do que o x-vértice, tá certo? Podemos afirmar, então, que ele está próximo à menor raiz, ou seja, então 1 está para isso, está para a esquerda, certo? O f de 1, ele é menor, né? Então ele está para a esquerda. Logo, 1 está à esquerda do x1, ok? Porque ele é menor. Se ele fosse maior do que o x-vértice, então ele estaria para a direita, ok? Vamos à questão de número 3. Para quais valores reais da constante da equação 2x ao quadrado menos 5x mais c admite duas raízes reais, tais que nela uma delas seja menor do que 1 e a outra maior do que 1. Então vamos à nossa resolução. Essa é uma resolução bem simples e rápida. Substituindo então o número 1 aqui, como a gente quer que uma das raízes seja o número 1, para que uma das raízes seja o número 1, está aqui o número 1, tá certo? Substituindo vai ficar 2 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 5 que multiplica 1, 5 mais c. Então eu tenho que para 1, eu tenho c menos 3, ok? Então se é c menos 3, então eu vou colocar aqui o valor de c. Ó, 1 está entre as raízes. Se 1 está entre as raízes, então ele tem que ser menor do que zero. Se ele for menor que zero, 1 vai estar entre meio aqui das raízes. A gente já aprendeu. Se ele é maior, né, ele vai estar externamente. Aí a gente olha o x-vértice para descobrir onde ele está. Logo, devemos ver que c menos 3 tem que ser menor do que zero. Ou seja, o c tem que ser menor do que? Isso, é só passar o 3 para o outro lado. Ó. O c tem que ser menor do que 3. Se o c for menor do que 3, então ele vai entrar aqui dentro. Certo? Então, somente organização aí, é uma organização bem rápida, bem fácil. Não esqueça de fazer os exercícios em casa, aula 49 e aula 50, tá? Tarefa mínima e tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.